O Brasil está se tornando uma verdadeira resistência em relação à tentativa dos Estados Unidos retomarem a América Latina como seu quintal. Nós temos o Trump convocando uma reunião com uma série de líderes latino-americanos e não convocando o Brasil. E essa reunião é justamente para a criação de uma aliança anti-China, entender exatamente quando, como, né, e como vai ser feito isso, enquanto fecha um acordo comercial que pode até mesmo ferir os princípios do Mercosul com a Argentina, talvez encerrando um bloco econômico dos mais bem-sucedidos da América do Sul pela pressão dos Estados Unidos. A gente sabe também que os americanos estão promovendo um bloqueio marítimo contra o território cubano, impedindo a chegada principalmente de combustíveis, causando um caos social, e o Brasil tenta se mostrar uma liderança para enviar auxílio humanitário para a região de Cuba, claro, desagradando demais os Estados Unidos. E a gente sabe que dentre as terras raras, o Brasil se recusou a fazer um acordo com os americanos e pretende se aproximar dos indianos. Será que teremos repercussões geopolíticas em relação a esse fato? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Vou deixar para vocês o QR Code da Nômade para ter acesso à maior e melhor conta internacional do Brasil e comprar os seus dólares. Presta atenção, hein? Promoção Zaça, com 15 centavos de desconto por dólar convertido. Então, se está 5,20, você paga 5,5, tal, com as melhores taxas na palma da sua mão, além de uma série de outros benefícios. Só de você se inscrever no aplicativo. Se inscreve lá, tá, galera? É de graça, totalmente seguro, mais de 4 milhões de usuários. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, ó. Seguinte. Galera, só antes de começar, vocês devem ter reparado que a qualidade da imagem não está muito boa. A câmera deu uma desconfigurada, focou no lugar errado. Mas acho que o prejuízo ele não tá tão grande assim, tá? Acho que dá pra gente assistir o vídeo sem maiores problemas. Valeu e bora lá pro vídeo. Como eu falei para vocês na introdução, os americanos, não é segredo para ninguém, divulgaram no seu documento de estratégia nacional que eles querem retomar o protagonismo e a supremacia militar na América. E quando ele fala América, não é do entendimento americano, né, ou norte-americano do que significa América, mas a América de verdade, o continente americano, desde o Canadá até o Círculo de Fogo da América do Sul, na região ali, né, entre o Chile e a Argentina. E para isso, os americanos ou os Estados Unidos estão tentando fazer uma certa pressão política e conseguindo conquistas importantes. Temos uma série de países que abandonaram governos mais à esquerda, que do ponto de vista geopolítico e diplomático tende a se aproximar mais dos chineses, com a eleição de governos mais à direita. Seja, por exemplo, a Argentina, a gente teve o caso de Honduras, em que o Asfura foi o candidato mais votado, a Bolívia, por exemplo, de Rodrigo Paz, no caso do Peru, a Dina Boluarte saiu. É que o Peru é um caso complicado, o atual presidente também está em vias de ser deposto. A gente fala em questão de pouquíssimos anos, 7, 8 presidentes depostos aí no Peru, tá? Mas enfim, né? Também é um país que está se aproximando de um lado um pouco mais à direita, e isso agrada muito ao presidente americano. Falei para vocês que o Trump convocou uma reunião para tratar sobre o tema terras raras, já conseguiu convencer cerca de 13 países a fecharem acordos, sendo que esses 13 países, 3 são da América do Sul, Argentina, Bolívia e também o Paraguai, perdão, tá? Argentina, Bolívia e Paraguai. E esses 3 países, basicamente, o que esse acordo fala? De dar preferência de exploração dos minerais terras raras para os Estados Unidos e também de mapeamento do território. E isso interessa muito para os americanos, porque principalmente a Argentina e Bolívia têm uma riqueza mineral muito importante. A exemplo do lítio, conhecido como ouro branco, que são das maiores reservas internacionais. Dentro de toda essa premissa, o Trump convocou para o dia 7 de março, ou seja, muito próximo, possivelmente, da reunião entre Brasil e Estados Unidos, ponto importante, mais uma cúpula de líderes, com alguns líderes latino-americanos, do Paraguai, da Argentina, do Equador, de Honduras e de El Salvador, para criar uma aliança com o tema ser anti-China. Os americanos alegaram que os chineses, eles estabeleceram um controle de portos, a maior parte dos contratos de infraestrutura, o fornecimento de matéria-prima, de alimentos, de minerais,
tudo está na mão dos chineses e os americanos querem eliminar a presença dos chineses no território americano. Talvez não eliminar, mas reduzir bastante e fazer com que os Estados Unidos sejam protagonistas na América. Esses países supostamente vão auxiliar nesse projeto. Vai lembrar, galera, que esse bloco pode de fato virar um bloco meio que anti-Brasil. Vocês entendem o porquê, né? O Brasil, ele é um grande defensor da multilateralidade, tanto que o Brasil, por exemplo, sobre as terras raras, se negou a fazer parte desse bloco de 55 países. Mas a gente tem reunião marcada com o Trump, em que o tema terras raras vai ser discutido. O Brasil não é contra os americanos investirem, terem participação em empresas, tal. O Brasil é contra ter preferência com os americanos e não ter processamento e repasse de tecnologia no nosso território. Eu particularmente julgo uma atitude correta do Brasil. Tem que negociar com quem ofereça as melhores condições para o nosso território, mas o Brasil é a segunda maior reserva e está disposto a receber investimentos chineses. Alega que não vai deixar de receber investimento de outros países do mundo só porque os americanos não querem. Professor, quer dizer então que essa aliança feita pelo presidente americano pode se voltar contra o Brasil? Eu acho que se o Brasil não tomar cuidado e começar a ter uma postura muito anti-Estados Unidos, muito pró-China, sim, isso de fato pode acontecer. O Brasil, o Itamaraty, está tentando se movimentar e já fez, por exemplo, reuniões com o Rodrigo Paz, presidente da Bolívia. A gente sabe que a Bolívia, o Rodrigo Paz, ele era um candidato de direita, mas um candidato de direita que se dizia a favor de uma negociação não só com os Estados Unidos, mas se manter no Mercosul, ter uma aliança com os BRICS, então acho que não seria maiores problemas. O Daniel Noboa, por exemplo, do Equador, aí sim, porque tem uma proximidade militar muito maior com os americanos, mas o Brasil também tenta coordenar com ele. O próprio Cast, por exemplo, no Chile, o Brasil também tenta estabelecer visitas diplomáticas, ou seja, o Brasil está tentando mediar situações com os líderes, mesmo os líderes de direita da América. E eu, particularmente, como eu falei para vocês, acho correto, né, galera? Você tem que ser pragmático. Se o Brasil começar a negociar só com presidente de esquerda, tal, óbvio que isso é errado, né? A gente tem que pensar no que é melhor para o território brasileiro. Então, se o Brasil não tomar cuidado, porque essa aliança pode sim, né? E, claro, o Itamaraty teme possibilidade de intervenções no processo eleitoral. A gente sabe, né, que eventualmente o Flávio Bolsonaro sendo eleito, ele tem uma posição muito mais pró-Estados Unidos do que pró-China. E espero que, caso ele seja eleito, ele faça também acordos diplomáticos, né? Então, vamos negociar com os chineses, com os americanos, desde que esses respeitem a nossa soberania e ofereçam os melhores contratos para o Brasil. Além disso, galera, a gente tem também o Milei fechando um acordo comercial com os Estados Unidos, o que poderia ferir os princípios do Mercosul. E, claro, a Argentina saindo do Mercosul enfraqueceria demais o bloco. Por que eu falo isso para vocês, né? O Mercosul ele se classifica como uma união aduaneira. Então, além das preferências alfandegárias, a queda dos impostos para a circulação de produtos, também tem um negócio chamado de TEC, que é a tarifa externa comum. Qualquer produto que venha de fora do bloco, ele tem que pagar exatamente o mesmo imposto, independente por qual país entre. Por quê? Porque se um produto, por exemplo, dos Estados Unidos entrar com impostos menores pela Argentina, como a Argentina tem um livre comércio com o Brasil, é como se esse produto tivesse entrado livremente também no território brasileiro. Só que o Brasil não autorizou essa redução dos impostos para proteger a sua indústria nacional. A Argentina e o Uruguai, historicamente, tá? Não agora. A Argentina é um pouco mais agora com o Milei. Mas o Uruguai sempre foi o país que mais pressionou isso. O Uruguai, na década de 90, era muito favorável ao acordo com os Estados Unidos, defendeu a ALCA, né? O Tavares Vázquez, por exemplo, antigo presidente, teve embates com Lula muito grandes em relação ao Brasil rejeitar a preferência alfandegárias com os Estados Unidos, alegando uma proteção do mercado nacional. O Uruguai, que está na presidência do Mercosul, está negociando com os chineses acordos comerciais para inserir produtos chineses também no Mercosul, ou seja, o Uruguai é totalmente favorável a uma flexibilização dessas regras, e a Argentina também. Só que a Argentina muito mais com os americanos. Depois de pressão do governo Milei, uma lista de 100 países que eram excluídos dessa TEC aumentou para 150 e os americanos fecharam um acordo com os argentinos, sem a Argentina sair do Mercosul. A grande questão é que há suspeitas por parte do Itamaraty que o Milei tenha abusado um pouquinho, tenha saído desses 150 produtos com possibilidade de livre comércio ou de preferência alfandegárias com países de fora do bloco para um escopo maior. Imagina se o Brasil começa, por exemplo, sendo uma liderança do Mercosul, a questionar os produtos. Quer dizer, então, que vocês estão negociando mais com os americanos?
O presidente americano pode comprar essa briga e achar que é uma tentativa do Brasil de impedir que produtos americanos circulem no mercado do Mercosul, ou seja, pode haver problemas. Do ponto de vista, por exemplo, de terras raras, como eu falei para vocês, o Brasil rejeitou fazer parte da aliança, mas na semana que vem o Lula tem viagem marcada para a Índia, vai se encontrar com Narendra Modi, duas lideranças do Sul global, para discutir um acordo também de terras raras. O Brasil anuncia que a Índia está disposta a coordenar com repasse de tecnologia e mantendo a soberania brasileira, e além disso, permitindo que o Brasil negocie livremente com outros parceiros, ao contrário dos americanos que querem exclusividade ou pelo menos preferência comercial com os americanos. O Brasil então vai fechar essa parceria com a Índia, lembrando que é importante para o Brasil e para a Índia fechar esse acordo. Para o Brasil, por quê? Como eu falo, a China é o nosso maior parceiro comercial. Até agora, a China não teve grandes demonstrações, alguns probleminhas, né, relacionados à carne e tal, mas coisas muito mais pontuais, conjunturais. A China pensa nos seus próprios interesses, assim como qualquer outra nação. Se o Brasil começar a depender muito dos chineses, ficar 50% do comércio dependendo da China, é tão problemático quanto depender de outro país. Porque o problema não é depender de um país ou daquele país especificamente, é depender de um único país. Então o Brasil tem que diversificar mercados, achar parcerias com Singapura, achar parcerias com o Canadá, achar parcerias com a Índia. E para a Índia, claro, é importante porque esses minerais críticos são importantes também para a questão militar, para a questão de soberania do país do ponto de vista tecnológico. A Índia é um país muito militarizado e muito tecnológico, e que inclusive tem problemas fronteiriços com a própria China, que amenizaram no passado recente. Mas não dá para falar que os problemas foram eliminados. A Índia tem problemas com o Paquistão, por exemplo, na região da Caxemira, entende? Então existem problemas aí relacionados à região de fronteira com a Índia, em que o acesso aos minerais terras raras vão ser essenciais. Outro ponto que o Brasil deseja coordenar com a Índia é a questão da inteligência artificial, porque a gente sabe que ela está avançando em níveis assustadores, só que vocês percebem que toda a novidade geralmente está focalizada em poucos países, ou é Estados Unidos, um outro país europeu, é a China, entende? Qual que é o medo do Brasil? Hoje, as instituições multilaterais elas estão muito frágeis. E a inteligência artificial, ela tem uma capacidade gigantesca de acelerar processos produtivos, acelerar processos de desenvolvimentos tecnológicos e, por que não, acelerar processos militares. Isso vai ficar concentrado em poucos países? O Brasil fala que isso tem o potencial para ser pior que uma bomba atômica. Ou seja, do mesmo jeito que hoje é preocupante que poucos países monopolizem tecnologia para ter uma bomba atômica, se poucos países monopolizarem a capacidade de desenvolvimento de inteligência artificial, isso pode comprometer os países mais pobres, aprofundando as desigualdades. E a Índia aparentemente pensa da mesma maneira. Ou seja, são favoráveis a criar um mecanismo multilateral para fazer uma espécie de regulação dessas tecnologias de inteligência artificial. Se Brasil e Índia vão conseguir, galera, vamos aguardar aí maiores novidades, né? E outro ponto também que preocupa é porque Cuba está sofrendo, além do embargo econômico histórico dos Estados Unidos, uma pressão dos Estados Unidos para que países não negociem com o território cubano. México e Venezuela, que são os maiores exportadores de combustíveis, estão, entre aspas, proibidos de comercializar. Sofrem pressão dos Estados Unidos. E claro que a Venezuela, porque existe uma ocupação americana, né? A Delcy Rodrigues está totalmente coordenada com os líderes americanos. E o México, porque também sofre ameaças militares. Mas mais do que isso, porque sabe que é mais importante ter acesso ao mercado americano que ao mercado cubano, está reduzindo as exportações. Não que Cuba não tenha problemas, né, galera? A gente já fez vídeo aqui exclusivo para falar sobre isso, não vou retomar tudo de novo, né? Mas Cuba tem grandes dificuldades econômicas e a culpa não é só o embargo econômico americano. A gente sabe disso. Mas é fato que você limitar o acesso a combustíveis pode promover um caos social no país. E é isso que o governo americano quer. O próprio Estados Unidos colocou que até julho o governo de Miguel Dias-Canel não se sustenta no poder, que vai ter que negociar, que vai ter que abrir mão. A ONU, por exemplo, colocou que hoje UTIs, locais de armazenamento de vacinas, escolas,
tudo não está funcionando. A gente fala até da água, porque 80% do abastecimento de água depende de bombas que funcionam a partir de energia elétrica. Ou seja, pode ter um desabastecimento até para a questão de saneamento, para abastecimento de animais, né, para pecuária, para agricultura, para dessedentação dos seres humanos mesmo, entende? Ou seja, está comprometido. O México já anunciou que vai enviar ajuda humanitária, embora não esteja negociando combustíveis, e o Brasil está disposto, ouvindo as recomendações da ONU, a liderar um programa de envio de medicamentos e combustíveis para os cubanos. A questão é que isso fere os ideais americanos. Percebam, o Brasil pode ser uma resistência na Aliança de Terras Raras, o Brasil pode ser uma resistência no acordo de livre comércio entre Estados Unidos e Argentina, e o Brasil pode ser uma resistência liderando o processo de envio de ajuda humanitária para Cuba, desagradando os americanos. Temos eleições brasileiras nesse ano. O Trump não gosta muito de quem desafia a supremacia e a soberania militar americana no continente. Será que isso pode impactar no Brasil? Deixa aí nos comentários que eu quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.